Cassete 4, pista 7. Durante o período de Júpiter, os globos sobre os quais progrediremos estarão situados como estiveram no período lunar. E a consciência pictórica interna que então possuímos será exteriorizada, pois o período de Júpiter está no arco ascendente. Assim, em lugar de ver os quadros dentro de nós, seremos capazes, quando falarmos, de projetá-los sobre a consciência daqueles a quem são endereçados. Por conseguinte, quando alguém se intitula um mestre, deve ser capaz de comprovar a sua afirmação desta maneira, pois os mestres verdadeiros, os irmãos maiores, que estão agora preparando as condições de evolução que se deve obter durante o período de Júpiter, têm a consciência pertencente àquele período. Portanto, são capazes, e sem esforço algum, de usar esta linguagem pictórica externa e, através dela, provar a sua identidade. Só eles são capazes de guiar outros com segurança. Aqueles que não se desenvolveram a tal ponto podem estar até iludidos a seu próprio respeito e imbuídos de boas intenções, mas não são dignos de confiança, não devemos dar-lhes crédito. Esta é uma aferição absolutamente infalível, e as pretensões de quem não pode mostrar seus frutos não têm maior valor do que a erva daninha mencionada no nosso parágrafo inicial. Todos os irmãos maiores da Ordem Rosa Cruz possuem este atributo, e eu confio que nenhum dos nossos estudantes se proporá no futuro a seguir exercícios ou cerimônias praticadas por pessoas que sejam incapazes de apresentar resultados positivos e exemplos vivos e elevados no seu mistério. Carta número 39, fevereiro de 1914. Onde devemos procurar a verdade e como a conheceremos? No final da lição do mês passado, vimos que Siegfried, o que procura a verdade, chegou ao fim de sua busca. Encontrou a verdade. Meditando acerca do assunto, ocorreu-me que seria conveniente servir-me desta carta para uma franca e direta resposta sobre a questão: onde devemos procurar a verdade e como a conheceremos quando a encontrarmos? É de vital importância estarmos absolutamente seguros desta questão. Muitos que acidentalmente encontram um caminho no mundo do desejo, como os médiuns, por exemplo, estão emaranhados na ilusão e na alucinação devido à sua incapacidade de conhecer a verdade. Além disso, os irmãos maiores da Ordem Rosa Cruz dão aos probacionistas um ensinamento definido e científico sobre este ponto, e, com o objetivo de preservá-los do perigo acima mencionado, preparam uma prova real antes de admiti-los ao discipulado. Todos devem alcançar determinado padrão nesta matéria. Pode causar surpresa o fato de não reservarmos estes conhecimentos só para os probacionistas ou discípulos, mas a Fraternidade Rosa Cruz não crê em segredos ou mistérios. Todo aquele que quiser pode qualificar-se para qualquer grau, e esta qualificação não é uma questão de forma, mas de viver a vida. Em resposta à primeira parte da pergunta, onde devemos procurar a verdade, há uma resposta: dentro de nós mesmos. Isto se refere totalmente ao desenvolvimento moral e à promessa de Cristo de que, se vivermos a vida, conheceremos a doutrina, é verdadeira no seu exato sentido. Nunca encontraremos a verdade pelo estudo dos livros, sejam meus ou de qualquer outro. Enquanto correrem atrás de mestres externos, eu próprio ou qualquer outro, estarão perdendo tempo e energia. Os livros e os mestres podem despertar o interesse do aspirante e impeli-lo a viver a vida. Mas, só quando fizer desses preceitos uma parte do seu próprio ser interno é que a busca estará na direção certa. O irmão maior, a quem eu talvez equivocadamente chamo mestre, nunca me ensinou diretamente durante o curto período em que me foi transmitido o que está contido no conceito Rosa Cruz do Cosmos. No ano passado aprendi a não fazer perguntas, pois notei que quando as fazia, ele simplesmente sugeria que eu alcançasse o conhecimento que procurava por mim mesmo. Agora, em vez de fazer perguntas,
peço a orientação para poder solucionar o problema. Assim, podemos ver que é pelo uso das nossas próprias faculdades, que podem ser comparadas aos talentos dos quais Cristo falou, que alcançaremos as informações que têm o maior valor para nós. A segunda parte da pergunta, como conheceremos a verdade? Responderemos melhor referindo-nos ao exercício noturno recomendado na conferência número 11, Visão e Percepção Espiritual. Este exercício pode ser realizado por qualquer pessoa, independente de ser ou não probacionista da Fraternidade Rosa Cruz. O mestre disse, no momento de dá-lo, que se fosse possível conseguir que a pessoa mais depravada do mundo realizasse este exercício fielmente durante 6 meses, ela se reformaria para sempre, e todos os que o cumprem exata e fielmente sabem que ele aguça todas as faculdades mentais, especialmente a memória. Além disso, ao realizarmos este julgamento imparcial, noite após noite, aprendemos a distinguir a verdade do erro num grau não conseguido por qualquer outro meio. Nem todos os nossos estudantes estão dispostos a assumir o probacionismo, e nunca apressamos ninguém a fazer, seja o que for, na escola da sabedoria ocidental. Mas quem quiser realmente conhecer a verdade, eu posso honestamente recomendar esse método. Esse exercício desenvolve uma faculdade interna que, não importa o testemunho daqueles que o praticam, uma vez desenvolvida, fará com que a pessoa reconheça imediatamente se o que dissemos soa verdadeiro ou não. Carta número 40, março de 1914. Por que o que busca a verdade deve viver no mundo? Depois da passagem da Transfiguração, quando Cristo e seus discípulos estavam prontos para descer o monte, os últimos sugeriram que permaneceriam aí, onde com imenso prazer fariam sua morada. Isto não lhes foi permitido porque havia no mundo muito trabalho a fazer, e sua missão não seria executada se aí permanecessem. O Monte da Transfiguração é a rocha da verdade, onde o espírito libertado pode contemplar as realidades eternas. Ali, no grande agora, o passado simbolizado por Moisés e Elias, os profetas da velha dispensação encontraram Cristo, o regente do reinado que estava para vir. Todo espírito a quem é permitido contemplar os esplendores supremos deste plano celestial, ouvir os acordes sublimes da harmonia das esferas e ver o colorido maravilhoso que acompanha a música, reluta realmente em abandonar tal lugar. Se não fosse por parecer que perdemos nossa forma e personalidade encerrando todo esse reino de nós mesmos, provavelmente não teríamos força para voltar à Terra. Mas esta sensação de que temos o céu dentro de nós fortifica-nos quando chega o momento de contemplar o lado de fora e atender o trabalho do mundo. Os objetos no mundo físico ocultam sempre sua construção ou natureza interna. Vemos apenas a superfície. No mundo do desejo, vemos os objetos fora e dentro de nós, mas nada nos dizem deles mesmos, nem da vida que os anima. Na região arquetípica, parece não haver circunferência, mas para onde quer que dirijamos a nossa atenção, ali está o centro de tudo, e a nossa consciência, instantaneamente, enche-se do conhecimento em relação ao ser ou à coisa que estivermos olhando. É mais fácil gravar num fonógrafo o som que nos chega do céu do que mencionar as experiências que tivemos naquele reino, pois não há palavras adequadas para expressá-las. Tudo o que podemos fazer é tentar vivê-las. E conforme a nossa decisão e diligência ao plantarmos, adubarmos e regarmos tal campo, assim será a nossa colheita. Este é um assunto que deve ser considerado muito atentamente por cada um de nós. Que uso estou fazendo dos ensinamentos que recebo? Posso estar imaginando uma montanha no país dos sonhos, embora vivendo numa cidade, tão surdo aos apelos que me cercam e que me soam aos ouvidos, como se estivesse distante milhares de quilômetros. A menos que repartamos, por nosso modo de viver, que deve soar mais alto que as palavras, a verdade que encontramos,
incorreremos numa grande responsabilidade, pois a quem muito é dado, muito será exigido. Lembremos-nos que o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica, e que o serviço é o reflexo da verdadeira grandeza. Carta número 41, abril de 1914. O método para distinguir o autêntico da imitação. Na carta do mês de fevereiro, tratamos da seguinte questão: onde devemos procurar a verdade e como a conheceremos? No entanto, devemos saber que nenhuma utilidade decorrerá em procurar a verdade e conhecê-la, a menos que a ponhamos em prática nas nossas vidas, pois não se justifica que nos esforcemos tanto só para encontrá-la. Há muitas pessoas que percorrem o mundo civilizado à procura de tesouros raros, de antiguidades, quer sejam quadros ou moedas. Há muitas que fabricam imitações de peças autênticas, e aquelas que estão à procura de coisas antigas correm o risco de serem burladas por hábeis trapaceiros, a menos que tenham possibilidade de distinguir o legítimo do falso. Assim, compreendemos que quem procura a verdade está ameaçado do mesmo perigo, porque há muitos pseudo-entendidos, muitas falsificações perfeitas que podem confundir-nos. O colecionador frequentemente guarda o seu tesouro num quarto fechado e, em solidão, deleita-se na sua contemplação. No entanto, depois de muitos anos, ou talvez depois de morto, descobre que algumas das coisas que guardava com tanto ciúme e zelo eram meras imitações sem nenhum valor. Do mesmo modo, alguém que acredite ter encontrado a verdade pode ocultar seu tesouro em seu próprio coração ou enterrar sua luz para compreender, talvez muitos anos depois, que foi enganado por uma imitação. Assim, há necessidade de uma prova final, uma prova que elimine toda a possibilidade de decepção, e a questão é como descobri-la. A resposta é tão simples como o método é eficiente. Quando perguntamos aos colecionadores como descobrem se um determinado artigo que apreciam é uma imitação ou não, geralmente respondem que mostram a peça a alguma pessoa que tenha visto a original. Podemos enganar todos os homens durante toda a vida, mas é impossível enganar a humanidade durante todo o tempo. Se o colecionador tivesse mostrado publicamente o seu achado em vez de ocultá-lo, teria logo sabido, pelo conhecimento de outros, se essa peça era legítima ou não. Agora, medite nisto, pois é muito importante. Assim como o sigilo dos colecionadores ajuda, incita e estimula a fraude dos negociantes, assim também o desejo de ter e possuir para si mesmo grandes segredos desconhecidos pela plebe encorajam aqueles que comercializam iniciações ocultas com cerimônias elaboradas para seduzir suas vítimas e receber dinheiro delas. Como poderemos provar o valor de um machado se não for pelo seu uso, testando o seu corte após ter desempenhado um trabalho realmente desgastante? Iríamos comprá-lo se o vendedor nos dissesse que o colocássemos num canto escuro, onde ninguém o pudesse ver, e proibindo-nos de utilizá-lo? Certamente não. Gostaríamos de usá-lo em nosso trabalho e constatar a qualidade de sua têmpera. Se comprovássemos que era de aço verdadeiro, iríamos apreciá-lo. Caso contrário, diríamos ao vendedor que ficasse com sua ferramenta inútil. Sob o mesmo princípio, qual é a razão de comprar, entre aspas, as mercadorias de indivíduos que negociam com segredos? Se seus artigos fossem aço verdadeiro, entre aspas, não haveria necessidade de tal segredo, e, a menos que possamos utilizá-los em nossas vidas diárias, não têm valor algum. Também não haverá valor no machado se não pudermos utilizá-lo, pois enferrujará e perderá o seu fio. Portanto, é dever daquele que encontra a verdade empregá-la no trabalho do mundo, tanto para salvaguardar-se como para certificar-se de que esta verdade resistirá à grande prova, dando aos outros a oportunidade de compartilhar o tesouro que acha valioso para si próprio. É verdadeiramente importante que sigamos o mandato de Cristo. Deixai a vossa luz brilhar.
Carta número 42, maio de 1914. Nossa responsabilidade em divulgar a verdade. A respeito da carta do mês passado, um dos estudantes escreveu-nos: na sua carta parece haver a condição implícita de que não existe segredo ou discrição a guardar por parte do indivíduo que tenha conhecimentos ocultos, sendo seu dever divulgá-los aos demais, não incorrendo com isto em qualquer responsabilidade pessoal. Realmente, sua explicação não me pareceu clara. Naturalmente, é impossível abarcar um assunto desta magnitude numa ou em várias cartas. A questão sobre a responsabilidade de divulgar a verdade diz-nos respeito direto, assim como o perigo de usá-la mal. O meu correspondente continua: há certas seitas no país que possuem alguns poderes e os empregam com fins egoístas e interesseiros. Pergunta se seria errôneo refriar os poderes ocultos de tais pessoas. Certamente não. Mas os irmãos maiores tomam isso a seu cargo, pois são os reais guardiães de tudo que for realmente perigoso. O hipnotismo é perigoso, mas não a tal extremo como são as forças ocultas de que fala o nosso correspondente. Durante a antiga dispensação dos israelitas, a escuridão reinava no Santo dos Santos, e era permitido somente a uns sacerdotes e levitas entrarem no templo. Apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Mas, na crucificação, rasgou-se o véu e o templo foi inundado de luz, e desde aquele momento nenhum segredo prevalece na iniciação. No entanto, num certo sentido, ela é tão secreta como sempre o foi, pois, como eu disse na última carta, nenhuma cerimônia externa é realizada. A iniciação é uma experiência interna, e nós devemos ter o poder dentro de nós para viver tal experiência. É segredo no mesmo sentido que os mistérios da raiz quadrada o são para uma criança. Nenhuma taxa de iniciação poderá conferir a compreensão destes problemas à mente infantil, que deve viver o número de anos suficientes e amadurecer gradualmente até que seja possível iluminá-la. Quando este ponto for alcançado, não haverá dificuldade alguma em proporcionar-lhe a iluminação. Ela compreenderá e verá a verdade prontamente. É esta a verdade de que falei na carta do mês passado. O discípulo deve passar por um período de preparação que o torne maduro e preparado para viver a verdade dentro de si. Então, quando chegar o momento, será muito fácil para o mestre ou iniciador indicar-lhe o modo de empregar a verdade que descobriu, usar o poder que alcançou e depois ser iniciado. Mas esta experiência não pode ser comunicada a ninguém. É absolutamente inútil tentar transmiti-la. Não é através de uma cerimônia ou outra exibição externa que ela será alcançada pelo homem, mas é uma consequência real das suas ações passadas. Essa verdade pode ser aplicada em nossas vidas diárias, ainda que outros sejam absolutamente incapazes de concebê-la, da mesma forma que a criança é incapaz de entender o processo da raiz quadrada. Portanto, as reais e vitais verdades estão guardadas de todos, até que a chave do mérito abra a caixa do tesouro. Carta número 43, junho de 1914. O voto feminino e a igualdade moral. Pela carta do mês passado, por estranho que pareça, ficou evidente que a ópera Tannhäuser é a causa legendária e muito discutida sobre o voto da mulher, do qual tanto ouvimos falar nos tempos modernos. Também é evidente, como dissemos no mês passado, que o semelhante atrai o semelhante, e uma mulher tímida e medrosa que foi levada à força e de maneira brutal ao matrimônio, que se vê aprisionada como um animal, sem liberdade para exteriorizar suas ideias e sentimentos, não pode gerar uma descendência nobre, forte e destemida, com coragem e determinação para aderir aos seus ideais.
Portanto, enquanto mantivermos a mulher na escravidão, negando-lhe seu legítimo lugar no mundo como cooperadora e companheira do homem, estaremos retardando o nosso desenvolvimento e o da raça. Esta é a razão esotérica pela qual deve haver uma perfeita igualdade entre os dois sexos. Se os homens compreendessem e concebessem totalmente a ideia de que renascemos em corpos alternados, rapidamente acederiam às justas petições da mulher, nem que fosse pela simples e egoística razão de que na sua próxima vida, aqueles que agora estão ocupando um corpo masculino terão que possuir um veículo feminino e viver sob as condições que agora ditam. Deste modo, os homens que agora negam os justos privilégios da mulher, algum dia terão que viver nas mesmas condições, enquanto que os que agora estão revestidos de um corpo feminino desfrutarão dos mesmos privilégios pelos quais agora lutam. O autor que vê o assunto não está limitado a falar somente sobre o direito de voto. A questão é de maior importância, pois refere-se à igualdade moral que a mulher tem o direito de possuir tanto quanto o homem, e que lhe foi outorgada por Deus. Um ponto exposto em Tannhäuser chama particularmente a atenção dos que anseiam viver a vida superior. Tannhäuser é julgado totalmente responsável por seu crime de depravação, tanto por seus amigos como pela Igreja. Não há duplo padrão de moralidade na natureza. Pecado é pecado para qualquer um que o cometa, e mais do que isso, aquele a quem muito é dado, muito será exigido. Portanto, as pessoas que alcançaram um estado elevado de iluminação devem aprender a viver uma vida pura e honesta, em harmonia com seus ideais. Se pela iluminação elevamo-nos acima da lei, não empreguemos a nossa liberdade, como diz Paulo, para satisfazer a carne. A doutrina das almas irmãs e das afinidades tem arruinado muitas vidas que, se não fosse por isso, teriam sido aquinhoadas com grande crescimento anímico. O que a sombra é para a luz, o que o demônio é para Deus, a luxúria é para o amor. O amor é divino, um companheirismo das almas livres. A luxúria é diabólica, e o transgressor é escravo do pecado, mesmo tendo sido a união legalizada pelo Estado ou abençoada pela Igreja. Amemo-nos uns aos outros, mais pelo Espírito do que pela carne. Carta número 44. Julho de 1914. O vício do egoísmo e o poder do amor. Na última lição, vimos que o Sr. de Wartburg pediu aos trovadores que descrevessem o amor. Ainda que todos aspiremos desenvolver esta qualidade internamente, é da maior importância que enfrentemos este assunto e vejamos onde reside o nosso maior obstáculo, pois estamos todos de acordo que continuamos falhando deploravelmente no que se refere ao amor. Não importa o que possamos parecer aos outros, mas ao examinar os nossos corações, ficamos envergonhados ao reconhecer os motivos que nos levaram a trabalhar pelos nossos semelhantes. Quando analisamos esses motivos, vemos que foram ditados pelo egoísmo, ainda que nunca o admitamos. Ouvi homens e mulheres confessarem em público ou particularmente todos os pecados cometidos, exceto o do egoísmo. Sim, até nós nos enganamos a este respeito, imaginando-nos altruístas. Vemos claramente este traço negativo de caráter em nossos semelhantes, se temos algum poder de observação. Mas não somos capazes de ver a enorme trave em nossos próprios olhos. Se não lutarmos séria e decididamente para dominar esse sentimento personalista, não poderemos progredir no caminho do amor. Tomás de Kempis disse: "Eu prefiro sentir arrependimento do que saber como defini-lo." E nós podemos substituir a palavra arrependimento por amor. Se pudéssemos sentir amor em vez de sermos capazes de defini-lo, mas não podemos conhecer o amor enquanto não nos purificarmos do grande pecado do egoísmo. A vida é o bem mais precioso que possuímos, e como Cristo disse, não há amor maior ou abnegação que este, o do homem que dá a vida pelos seus amigos.
Portanto, na proporção em que cultivarmos a virtude do altruísmo, alcançaremos o amor, porque são sinônimos, como Paulo indica no seu inimitável 13º capítulo da primeira epístola aos Coríntios. Quando um pobre irmão bate à nossa porta, damos-lhe o mínimo possível? Se assim fizermos, somos egoístas. Ou acaso o auxiliamos porque a nossa consciência não nos permite deixá-lo ir? Neste caso também somos egoístas, pois não queremos sentir o remorso da consciência. Mesmo quando damos nossas vidas por uma causa, não o fazemos porque pensamos que esta causa é nossa? Muitas vezes escondo meu rosto de mim mesmo pela vergonha que sinto deste pensamento em relação à fraternidade. Mas mesmo assim, precisamos continuar e não nos enganemos. Lutemos com o demônio do egoísmo e estejamos sempre atentos contra os seus sutis ataques. Se o sentimos sussurrando que precisamos de descanso, que não temos condições de transmitir nossa força aos outros, ou que não podemos dar aos necessitados algum recurso, façamos um esforço para prevalecer em nós a generosidade. Com efeito, nós só conservamos aquilo que damos. Nossos corpos desaparecem, nossos bens são deixados para trás, mas as nossas boas ações permanecem nossas por toda a eternidade. Carta número 45, agosto de 1914. A iniciação não pode ser alcançada através de exercícios respiratórios. É com relutância, da minha parte, que volto a focar a questão dos exercícios respiratórios e seus efeitos sobre o corpo humano. Mas esse fato obriga-me a proferir novamente a advertência contra os falsos e perigosos ensinamentos que são promulgados por pessoas ignorantes e inescrupulosas na sua ânsia de lucro. Os exercícios de respiração são absolutamente contrários aos ensinamentos da Fraternidade Rosa Cruz, pois, de acordo com eles, os resultados espirituais só podem ser conseguidos por métodos espirituais e não por exercícios físicos. Infelizmente, o grande desejo dos estudantes de alcançar rápidos resultados torna muitos deles presas fáceis dessas pessoas desonestas. Um dos nossos mais promissores estudantes está agora num sanatório de doentes mentais por ter dado ouvidos a um charlatão que se ofereceu para iniciá-lo por $25. Acabei de saber que, num dos centros da fraternidade, um homem que não está afiliado à sede está cobrando determinada importância para fazer horóscopos, o que é totalmente contrário aos nossos ensinamentos. Anualmente devolvemos muitos dólares para pessoas que nos pedem que levantemos os seus horóscopos, assim como previsões de futuro, porque mantemos o princípio de que uma ciência espiritual, como a astrologia, não deve ser prostituída por ouro, ainda que este nos seja muito necessário. Entristece-nos saber que tais pessoas que admitem ter conhecimento que essas práticas são contrárias aos princípios da Fraternidade Rosa Cruz estejam à frente de centros de estudo na qualidade de professores e divulgadores dos ensinamentos Rosa Cruzes. Esta mesma pessoa copiou de livros indianos que custam alguns centavos exercícios de respiração que vende por $1 a vítimas incautas. Queridos amigos, acreditem na palavra de alguém que percorreu o caminho e sabe, por experiência própria, que não há trem expresso para o templo de iniciação. O caminho é lento, escarpado e difícil. Deve ser percorrido passo a passo, ainda que os pés e o coração sangrem de dor e sofrimento. O corpo-alma, o dourado manto nupcial, que é a única palavra passe que nos permitirá a entrada, é tecido pelas boas ações praticadas dia após dia, com paciente perseverança em fazer o bem e por nenhum outro método. Os exercícios respiratórios não podem substituir as boas ações. Não podem compreender isto? Fim da pista 7, vire a cassete para a pista 8.